Noite, doutora Ana. Boa noite. Bom, iniciando, dando continuidade às comemorações do Agosto Dourado da Escola de Saúde Pública da Bahia, que é uma escola do SUS com mais de 20 anos de atuação, integrando a estrutura da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB. Lá nós desenvolvemos cursos de formação, qualificação, atualização e especialização, além de programas de residência para profissionais da saúde que atuam no SUS Bahia. A escola atua de forma centralizada e descentralizada nos 417 municípios do estado e preza pelos princípios de ensino, serviço, trabalho como elemento de aprendizagem e problematização das práticas. A nossa atividade de hoje do Agosto Dourado traz o tema Descomplicando a Amamentação em Tempos de Pandemia. Nós agradecemos a sua presença, a doutora Ana Luísa Veloso da Paz Matos, é pediatra, neonatologista, vice-presidente da Sociedade Baiana de Pediatria, responsável médica pelo Banco de Leite do IPERBA, consultora internacional em aleitamento materno, certificação International Board Certified Lactation Consultant, professora da Escola Baiana de Medicina de Saúde Pública, mestre em Medicina e Saúde pela UFBA. É um prazer, a Escola de Saúde Pública agradece a sua presença e desejamos uma boa noite a todos, informando que as perguntas que vocês possivelmente tiverem, nós vamos disponibilizar, vocês colocam no chat, e no final nós vamos passando para a doutora Ana responder. Também é importante chamar a atenção de vocês que o link para preencherem a presença de vocês está aí no chat, é só preencher para que possam ser certificados ao final. Boa noite a todos. Muito obrigada, Rita, pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui falando de um tema que eu tanto aprecio, e estudo, e me desafio, e muito me realizo quando eu vejo que as mães possam escolher a amamentação e serem apoiadas, e serem suportadas, serem empoderadas nesse sentido. Então, eu vou começar a nossa apresentação. Estou aberta para perguntas, que podem ser feitas ao final da apresentação. Ok? Descomplicando a amamentação em tempo de pandemia. Nós sabemos que, às vezes, viver a amamentação é, de fato, estar dentro de um emaranhado, dentro de um labirinto. E muitas vezes, envolto pelo que tem no entorno dessa mulher, por as suas dificuldades pessoais, as suas vivências culturais, socioculturais e psíquicas também. E muitas vezes a pandemia não está fora somente, mas também está dentro dessa mulher, na hora que ela recebe um bebê nos braços, e que todos começam a olhar para ela como se ela... Então, é claro que a mãe pode ou não amamentar, isso não significa que ela vai amar menos ou mais o seu filho, mas o que é inegável é que o leite materno é o padrão ouro para a alimentação do bebê. Então, essa mulher, ela deve tomar uma decisão consciente, se ela deseja ou não aumentar seu filho, e ela ser suportada, ela ser apoiada, para que ela cumpra o seu desejo e escolha dela mesma, e não por uma influência de terceiros, mesmo que sejam de profissionais. Bom, eu achei essa charge muito interessante, porque tudo que a gente vive agora diz respeito ao Covid-19, Particularmente, estou muito feliz com minha terceira dose aqui. Estou uma criança, que não consegui tirar a pulseira da mão, porque eu entrei num projeto de pesquisa, e hoje tinha recebido 2 doses de Coronavac, e hoje recebi uma terceira dose de uma vacina que eu não sei qual é, Mas esse momento que nós estamos vivendo está impactando realmente muito a humanidade. E é claro que as mulheres, as gestantes, as puérperas também foram afetadas.
dentro dos consultórios, né, de psicologia e psiquiatria, o que na cabeça das pessoas é a exclusão social, é o afastamento dos familiares, né, a perda de muitas competências como motivo, né, financeiro e conviver pessoas sobre a vida e a sobrevida e saúde mental dessas crianças. E eu estava pensando essa semana, né, o que é que significa realmente estar por trás deste mundo de máscaras. No teatro grego, se usava uma máscara, né, que era tido como o nome de persona, que era o papel representado pelo ator. Né, e o ator incorporava aquele papel. E quanto mais ele incorporava aquele papel, mais ele seria um ator mais bem sucedido, mais perfeito. Então, nesse momento, nós incorporamos essa máscara que nos separa do outro, que não deixa que nos aproximemos, que não deixa que nós abracemos, né? Trocamos ideias. É óbvio que isso faria impacto e trouxe, né, impactos, né, sobre as gestações, sobre a alimentação e sobre a saúde mental e física das crianças. E o profissional de saúde está aí sendo desafiado, né, na convivência dessa máscara com crianças de máscara, com adultos de máscara, que nos separam deste mundo. E, dentro desse contexto, as mulheres também, né, que estão aumentando e também estão mascaradas. Como é que a gente deve conduzir diante de uma pandemia como a Covid? Não foi comprovado a passagem do coronavírus, né, pelo leite materno. Então, eu recomendo a leitura desse artigo da Sociedade Brasileira de Pediatria, Aleitamento Materno em Tempos de Covid-19, Recomendações na Maternidade e Após Alta. Especificamente do Departamento de Aleitamento Materno, do qual eu faço parte, onde existe toda uma explanação das razões por que a mãe deve manter o aleitamento diante da pandemia. Mesmo que a mãe esteja infectada com Covid, esse aleitamento deve ser mantido, né, com todos os cuidados, né, especiais que já o recém-nascido por si só merece, mas com uso de máscara, né, lavando as mãos antes de pegar no bebê e tocar nos seus objetos e utilizando álcool gel. Então, não temos nenhuma evidência científica até o momento, né, 25 de agosto de 2021, que contribua de uma forma negativa para que o aleitamento seja suspenso em época de pandemia. É claro que as mulheres precisam, nesse momento, serem suportadas e acolhidas, porque dentro das maternidades, de um modo geral, as mulheres sequer estão tendo direito a um acompanhante. Né? Nas maternidades públicas, que o serviço já não era tão aconchegante, porque se trata de enfermarias coletivas, né? Agora a gente só consegue, como exceção, um acompanhante. Vocês imaginem que uma mulher, num pós-operatório de uma cesárea ou de um parto que não tenha sido tão simples, né, está convivendo sozinha com a realidade de um filho, né, tendo que usar uma máscara e se manter isolada. Então, o estabelecimento do aleitamento materno tem dependido muito do quão essa mulher é apoiada no seu pós-parto, durante o seu trabalho de parto e no seu pós-parto imediato. Então, por que a gente deve priorizar o aleitamento? Sobretudo porque ele é o padrão de superioridade absoluta. Não há nada que se compare ao leite humano para a espécie humana. Assim como não há nada que se compare ao leite de vaca para o bezerro. E não há nada que se compare ao filhote. Então, o leite que é mais adequado, né, padrão ouro, e é isso que nós estamos vivendo agora, o agosto dourado, né, essa cor foi escolhida de propósito, né, o ouro ainda é um metal muito precioso, né, valioso, e toda vez que a gente quer se referir a alguma coisa que é extremamente valiosa, a gente compara, né, fulano vale ouro, isso aqui vale ouro. Então, o aleitamento é realmente um padrão de superioridade absoluta em relação à nutrição infantil. Esse artigo que foi publicado em 2016, um artigo de muito impacto na revista The Lancet, né, por Dr. César Victor e sua equipe de Pelotas, onde ele coloca que
O leite materno humano não é apenas um suplemento nutricional perfeitamente adaptado para os bebês, mas provavelmente um medicamento personalizado, mais específico que o bebê receberá, oferecido em um momento em que a expressão gênica está sendo ajustada para a vida. Essa é uma oportunidade que não deve ser perdida e tampouco desperdiçada. Então, esse medicamento personalizado, eu fiz questão de grifar aí, porque a gente sabe que, né, existem muitos trabalhos científicos mostrando que o leite humano ele vai se adequando à necessidade da criança. Se uma mãe tem uma gestação que dura 32 semanas, ou seja, 8 semanas, 7 semanas antes de chegar a termo, quando essa mãe, quando esse bebê nascer, o leite daquela mãe ele vai ser um leite adequado para aquele bebê prematuro. Se esse bebê prematuro eventualmente receber algum leite de banco de leite, o leite que vai ser adequado vai ser, se não for de sua mãe, um leite de uma mãe que tem a idade gestacional daquele bebê. Então, o leite não tem o mesmo sabor, o leite não tem a distribuição dos mesmos componentes em uma mamada e nem ao longo de um dia. O leite da mãe do prematuro é um essencial para atender a necessidade do prematuro. Então, cada vez mais, a gente está vindo para a ideia, antes de Cristo, de que o nosso medicamento deve ser um medicamento e um alimento, e essa frase aqui tem tudo a ver realmente com a mãe. Então, assim, esses benefícios do aleitamento materno para a mãe, eles são tempo dependentes. Ou seja, quanto mais tempo essa mulher amamenta, mais proteção ela vai ter contra essas entidades aí. Falando especificamente em relação ao câncer de mama, tem um detalhe muito interessante, é que a mama feminina ela começa o desenvolvimento na vida intrauterina, né? E ao nascimento ela fica numa fase de latência, né? Até a puberdade. Quando ela começa a crescer, desenvolver, ela entra num outro estágio na gestação e depois na lactação. Uma mama que não lactou, que não amamentou, ela não vai ser uma mama que completou o ciclo dela de desenvolvimento. Então, seria como eu tivesse comprado, por exemplo, uma geladeira e que não refrigera. Então, para o fim que ela foi criado, ela não está atendendo. Então, quando ela completa esse ciclo de desenvolvimento, ela tem uma maior proteção em relação à neoplasia, por exemplo. Em relação à criança, né, nós temos menor risco de asma brônquia, de bronquiolite, dermatite atópica, diabetes tipo 1 e 2, doença inflamatória intestinal, doença celíaca, gastroenterite, infecção no trato respiratório superior e inferior, leucemia linfóide, morte súbita, obesidade, otite média. Cada vez temos ouvido mais falar de trabalhos evidenciando que o nível de inteligência de crianças que são amamentadas por mais tempo, elas têm um QI maior. Inclusive, nesse trabalho do Dr. César Vickery, mostrava que, inclusive, um impacto na empregabilidade dessas crianças, né, enquanto adultas, por terem um nível de inteligência maior. Então, eu vou falar agora de uma coisa muito específica em relação à amamentação. Cada vez mais hoje a gente ouve falar, né, da questão da epigenoma, né, da epigenética em relação à vida. Então, esse autor, o Christopher Wyde, em 2005, ele começou a falar que existia uma mudança no paradigma que saía do binômio da exposição única para o reconhecimento de que a saúde é impactada por múltiplas exposições. Dentre elas, o quê? A poluição, a radiação solar, cigarro, temperatura, nutrição, estresse e a qualidade de sono. Então, falando especificamente em relação à nutrição, eu queria focar aqui a nutrição nos primeiros 1000 dias de vida, que são os dias da gestação, né, os 6 meses depois do aleitamento exclusivo e aleitamento até os 2 anos, completando os 1000 dias de vida, que podem impactar no restante da vida desse indivíduo. Então, o complemento do genoma humano está relacionado com o risco de doenças. Então, todos esses fatores, né, que são os exposomas, podem impactar no nível de uma saúde melhor ou pior. Existe um milk exossoma
que é um sinalizador de comunicação celular entre a mãe e o lactente, através das células epiteliais mamárias que secretam um microRNA. Olha que coisa fantástica. Então, o exossoma do leite materno é decorrente de uma metelação do DNA em microRNA. E com isso existe uma modificação da expressão gênica. Esse trabalho pode ser conferido aí nessa revista, né, do ano 2010, né? E o microRNA do leite humano, ele tem uma estrutura bem diferente da do leite bovino. Mais uma vez, comprovando que o leite deve ser usado de uma forma específica. Quais são os alicerces desse exposoma? Existem fatores intrínsecos que são relacionados aos indivíduos, né, como a fisiologia do próprio indivíduo, a idade, a morfologia corporal e o seu próprio expressão de genoma pessoal. Fatores externos que diz respeito à condição social, né, socioeconômica, fatores sociodemográficos e local de residência, e os fatores externos, né, específicos que englobam a dieta, exposições ambientais, ocupacionais, estilo de vida, dentre outros. Então, esses estudos clínicos com a comprovação desses microRNAs, eles dizem que cuidados maternos, incluindo a amamentação, interferem na transição de genes relacionados ao funcionamento do eixo hipófise, hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, quando a gente relaciona, né, a amamentação ao afeto, é que isso entra como um somatório. Né? Quando o bebê não é amamentado, ele pode ser alimentado por qualquer pessoa, né, de qualquer forma. A amamentação não tem como terceirizar. Então, toda essa vinculação, né, ela promove um somatório de benefícios. Vários microRNAs do leite materno são originários da glândula mamária e estão envolvidos no desenvolvimento celular e também na função imune do bebê, da criança. Existe uma coisa chamada de programação lactógena, que esse termo descreve o processo pelo qual os hormônios presentes no leite da mãe, eles podem moldar permanentemente os processos fisiológicos do bebê. Então, o impacto realmente, né, da primeira dieta que o bebê recebe no início da vida vai impactar durante toda a vida desse indivíduo. Então, amamentar é de graça, mas não é barato. É de graça do ponto de vista financeiro, mas tem um custo altíssimo, né, de dedicação, de muitas vezes ir em contracorrente, porque qualquer dificuldade em relação à alimentação se substitui a alimentação. Em vez de consertar o problema, você troca aquele problema por um outro problema. Então, se o pneu do carro do lado direito fura e eu troco do lado esquerdo, eu vou ter dois problemas agora em vez de um. Então, por que não consertar o pneu do carro que realmente furou? E existe uma mudança biológica. A alimentação com leite humano, no início da vida, pode mudar fundamental e permanentemente os resultados do organismo no que diz respeito à biologia, saúde e o desenvolvimento. Então, não é uma brincadeira que a gente está falando. A gente está falando de algo que é exatamente uma continuação da alimentação que o bebê recebia dentro do ventre materno. Durante os 9 meses que ele permanece dentro do útero materno, ele está sendo alimentado com o sangue dessa mãe. E é óbvio que, a depender do grau de nutrição e do impacto que essa mulher sofre através de drogas, de exposições ambientais, de infecções, isso vai impactar diretamente na vida do feto. Quando o bebê nasce, ele deve ser alimentado com um filtrado de sangue dessa mãe, que é o leite humano. E a natureza é tão perfeita, né, que o bebê não precisa receber absolutamente nada além desse leite até o 6º mês de vida. E esse leite é o quê? É uma mistura homogênea de um sistema. Então a gente sabe que ele tem uma emulsão de glóbulos de gordura, uma suspensão de caseínas, que são as proteínas, né? As micelas, na realidade a caseína não é uma proteína específica, né, mas um complexo, né, que a gente chama de suspensão e micelas juntas, né? E solução, que são constituintes hidrossolúveis. Numa mamata completa, né, a gente vai ter no início da mamada a fração solução, que é a predominância de compostos hidrossolúveis, que são ricos em fatores protetores. Olha de novo a sabedoria da vida, né? O bebê está com a boquinha exposta no mundo.
Na hora que ele bota a boca no peito da mãe, ele vai receber um leite que ele é mais aguado e muito rico em fatores protetores, né, para que possa, de alguma forma, contrabalançar com aquela boca que está contaminada com o meio ambiente. A fração do meio, que é a suspensão, existe uma progressão de substituição por caseína de micela, que vai dar realmente o impulso do desenvolvimento do crescimento do bebê. A gente sabe que a gente precisa de proteína para crescer, né? E no final, né, dessa mamada, a gente vai ter a fração e a emulsão, que são os componentes lipossolúveis. Então, no leite anterior, a gente vai ter uma riqueza muito grande de vitaminas, de minerais, carboidratos, né, lactose, que é o maior açúcar, né, de dentro do leite humano. Então, não existe bebê que mama no peito e tem intolerância à lactose. Semana passada, eu recebi no consultório um paciente que estava recebendo uma fórmula de lactose, né, e sendo complementada com leite humano. Eu disse, mas não tem nada mais, não tem açúcar mais presente no leite humano do que a lactose. Um bebê que tem intolerância à lactose, ele não vai poder tomar leite de espécie nenhuma que tenha lactose, né? Então, tem enzimas, soros e hormônios e soro do leite. E o principal componente dessa fração é a água e a maioria dos fatores de proteção. Na fração do meio, a gente tem as proteínas, que têm uma função plástica, a quase totalidade de cálcio e fósforo formando numa forma micelar e uma solução coloidal tipo um gel. E a função dessa fração do meio é justamente manutenção do crescimento e desenvolvimento da estrutura celular. E no leite posterior, a gente vai ter um aumento do conteúdo energético às custas da concentração de lipídio. Então, a gente tem essa mãe preta aí amamentando o filho branco, né, que nessa época, elas eram, as amas de leite, elas eram obrigadas a primeiro a aumentar os filhos dos patrões, antes do dela. Acontecia que o leite que o bebê recebia era muito mais rico em gordura. E o bebê da escrava geralmente era mais gordo que o bebê do patrão. E não se sabia por quê. Hoje a gente sabe que essa fração mais rica em gordura está no final da mamada. Então, o leite humano realmente ele é um produto dinâmico, que ele muda com características distintas e são ajustáveis a cada momento. Nem sempre o bebê quer mamar porque ele está com fome. Ele pode estar com sede, ele pode estar simplesmente querendo um aconchego. Ele pode estar querendo estar junto, estar próximo, porque existem outras propriedades além da nutritiva em relação ao leite humano. Então, é uma conexão realmente. É como se a placenta estivesse passando, né, e continuando a nutrir esse bebê por pelo menos mais 6 meses. Né? E por que a Organização Mundial de Saúde recomenda que seja mantido o aleitamento até 2 anos ou mais? E o quanto é esse mais? Né? Até os 2 anos é uma média do tempo que o bebê precisa de leite. Né? A gente sabe que na nossa espécie, os mamíferos, na nossa espécie e nas outras espécies, a gente não vê gato tomando leite necessariamente, vaca, bezerro tomando leite. A gente não tem necessidade de leite. A gente tem uma adaptação cultural ao leite e à comida à base de leite. Mas não existe necessidade. Se um adulto tomar leite como a criança toma, ele vai fatalmente ter diarreia, por uma sobrecarga de solutos. Então, os 2 anos seria a necessidade básica de uma alimentação láctea. A partir dos 2 anos, esse bebê poderá ficar sem o uso de leite. E o desmame é algo que deve ser programado entre mãe e filho e, no máximo, família. Uma boa alimentação merece um bom desmame. Que não seja traumático, que não seja através de mentiras, que não seja através de terror, e nem tampouco dizer que o leite acabou, né? Porque o leite não acabou. A mãe deve poder ser honesta com esse bebê, que ela está cansada, que ela já amamentou, que ela achou que era suficiente, e fazer uma negociação em relação a esse desmame. Estamos no agosto dourado. Para quem não sabe, né, o símbolo desse mês é esse laço dourado. E qual é o significado desse lado? De um lado a gente tem aqui a mãe, do outro lado a criança, e no meio a gente tem um nó, que representa aqui o pai e a família. Quão capenga está realmente esse laço, quão capenga está a nossa sociedade brasileira? Né? Quantos filhos a gente tem tido, né, que esse pai está ausente? E ele abortou essa criança logo que teve conhecimento daquela gravidez. E esse aborto ele é socialmente aceito. Né? É natural que o pai não registre a criança
e que não sustente essa criança. Então, a gente sabe realmente apontar um dedão, né, o aborto materno, mas o aborto paterno nem sempre a gente está considerando. Então, essa mãe, esse bebê, precisa realmente de uma rede de apoio, de um companheiro, de uma companheira, de uma família que esteja dando sustentação. Porque, nesse momento, essa mulher vai se dedicar a cuidar de um outro ser, né, cuidar de uma vida que está surgindo. E quem vai cuidar dessa mulher? Então, o sucesso, né, vai acontecer quando esse laço está com as pontinhas ajustadas e tem um nozinho bem apertado no meio. Então, é o padrão ouro. E não estou querendo dizer que o padrão prata, o padrão bronze ou estanho não tenha valor, né? Eu não estou querendo aqui radicalizar de que a amamentação tem que ser feita a todo custo, a qualquer custo. Primeiro deve partir de um desejo da mulher, né? Agora, eu acho que é injusto que essa mulher deseje aumentar e ela não tenha uma rede de apoio, ela não tenha profissionais da rede de saúde, sobretudo, né, que tenham competência e conhecimento para orientar essa mulher, para que ela faça o desmame quando ela achar que deve fazer, e não por uma imposição e nem por um terror. Então, vamos falar um pouco agora do outro padrão, né? Que bailarina de pernas lindas, né? Esse é o padrão ouro. Esse padrão aqui, outro, ele é maravilhoso, né? Quando não existe esse. Então, uma perna mecânica, ela é muito interessante. Que bom que ela existe, né? Na falta de uma perna natural. Mas quem trocaria aqui, né, as suas duas pernas maravilhosas por duas pernas mecânicas de bom grado? Então, não é justo que a gente faça isso em relação à amamentação. Se o aleitamento não pode ser exclusivo por algum motivo, essa mãe tem uma doença, essa mãe está impactada socialmente, psiquicamente, por que não esse aleitamento possa ser inclusivo? Se a mãe tem uma produção diminuída de leite, são situações raras, mas acontecem, por que não aproveitar, né, que essa mulher possa amamentar o que for possível para ela? Porque no momento que eu substituo a amamentação por uma fórmula infantil, fatalmente, né, se a gente não tiver um bom acompanhamento, isso vai promover o desmame. E a gente tem vários padrões, né, de fórmulas muito adequadas e de boa qualidade. Não estou jogando pedra nelas, então estou considerando que elas não são úteis, são muito úteis, desde que elas sejam bem utilizadas, né? Eu não devo tomar um antibiótico se eu não estou com infecção. Eu não devo tomar um analgésico se eu não estou com dor. Eu não devo tomar uma anestesia se eu não for precisar fazer um procedimento doloroso. Então, essas fórmulas devem ser usadas, né, com critério e no momento que haja realmente uma necessidade justificável e que ela possa ser de uma forma temporária ou definitiva, mas que tenha uma justificativa. Essa cena é uma cena muito comum do dia a dia, né? A mãe começa a amamentar, ela acha que tem alguma dificuldade porque Deus fez o leite saindo do peito e não colocou uma tela transparente no abdômen da criança para ver o quanto que está entrando. E eu acho que ele fez isso já de propósito, para diminuir a ansiedade, né, que é nascida, né, e a culpa quando se gera um filho. Então, começa a vir o vizinho, a madrinha, o tio, e dizer, olha, o leite está pouco, não está sustentando, o bebê está chorando, ele está com fome. E se introduz uma mamadeira, se introduz uma chupeta, né, que o bebê vai aceitar, porque ele tem uma sucção que é reflexa, a sucção também começa na vida intrauterina, e ela vai se tornar, ela é um reflexo até o 6º, 7º mês de vida. Então, o bebê vai aceitar, nem que ele vomite depois, que ele regurgite, mas ele vai aceitar, porque tudo que ele sabe fazer é responder a um reflexo. Então, o bebê chora por um motivo único, porque está vivo. E que bom que ele chora, né? Nós, neonatologistas, ficamos muito ansiosos, né, numa sala de parto, quando o bebê nasce e não chora. Então, chorar é o padrão de normalidade de um bebê. Então, o choro significa uma linguagem, é uma expressão de uma necessidade do bebê, não necessariamente fome. Ele pode simplesmente querer colo, ele pode querer dormir, ele pode querer não dormir, e cabe a nós, né, ir aprendendo pouco a pouco, como eu estou me batendo aqui nessa linguagem da computação, né, para aprender pouco a pouco a linguagem desse filho. Então, por trás de uma fórmula infantil, inevitavelmente a gente sabe que tem muito dinheiro. Uma lata de leite, uma lata de fórmula, que na realidade não é leite, isso é uma mistura de várias coisas, né? Porque
o leite integral ele não se presta para alimentar bebês, então deve estar custando em torno de mais ou menos metade do salário mínimo para alimentar uma criança. Se falando só de fórmula, fora o gasto que vai ter com uma madeira, enfim. Então, se você colocar isso no orçamento do povo brasileiro, é um impacto social muito grande, sendo que essa fórmula vai ter sempre o mesmo sabor e as células vivas que tem no leite humano, elas não vão conter. Então, ela deve ser usada como se usa a medicação com critério. Então, o padrão ouro, né, é o leite humano. Essa mãe, ela pode e deve aprender a fazer a expressão manual da própria mama dela, né, que quando ela volte ao trabalho, isso não seja motivo de suspender o aleitamento. Ela parou de aumentar por quê? Porque voltou ao trabalho. E precisa realmente suspender a alimentação? Então, essa mulher precisa ser orientada, ela precisa ser instruída. Nós temos essa missão. E a gente não pode fazer pacto que não seja com a vida para o bem-estar do nosso paciente. Então, falando um pouco de pandemia, né? Estou aqui eu, né? De face shield, de máscara, de touca, apoiando uma mãezinha aí que precisa amamentar. Então, os pacientes, né, continuam existindo, as mulheres continuam parindo, as maternidades continuam cheias, né, com necessidades muito maiores do que antes, porque elas estão muito sozinhas, né, como obstétrica, ou mesmo por opção materna, e não por opção de necessidade real do ponto de vista médico, essa mulher vai ter muita dificuldade no pós-parto imediato de cuidar desse bebê, né? Porque ela tem uma cirurgia e toda cirurgia implica uma licença médica, mesmo a cesariana. Porque logo após, os olhares apontando para ela e achando que ela sabe tudo sobre aquele bebê, e se ele chorar, ela tem a obrigação de acalentá-lo, porque ela é a mãe e ela é sabedora e possuidora de superpoderes. Essa bebezinha também deu aí durante a pandemia, né? E a gente tem feito o que é possível, né? Vacinação, graças a Deus, chegou, né? Infelizmente, alguns profissionais de saúde têm resistido a usar a vacina, né? Conheço alguns pessoalmente, né? Acho lamentável isso, mas é disseminada. Né? Nós temos as medidas de proteção, elas não podem, a gente não pode baixar a guarda, novas variantes estão surgindo, né? E outras crianças estão sendo colocadas no mundo agora. Um grande desafio de socialização por trás de uma máscara. E faz parte do meu ambulatório, né? Onde a maioria desses bebês são de famílias que são carentes, que geralmente não têm como fazer aquelas fotos fantásticas enfeitadas dos newborns, então eles são feitos lá no banco de leite com fantasias, né, que são improvisadas. E a gente produz calendários, geralmente, todo ano, com fotos desses bebês, que todas são autorizadas pelas mães. Só mais uma coisinha para terminar estas perguntas, que eu queria levantar de novo a bandeira da doação, né, lembrando que, para quem não tem conhecimento, 1 litro de leite que é doado, ele é capaz de aumentar até 10 recém-nascidos por dia. No banco de leite, como é que é distribuído esse leite? Esse leite é para suprir necessidades de bebês prematuros, bebês doentes, que nascem com patologias cirúrgicas ou de outra ordem, e que as mães estão tão impactadas, né, pelo nascimento dos seus bebês, e que não conseguem, naquele momento, ter uma produção adequada de leite. Estamos acompanhando lá agora uma mãe de 47 anos, que o primeiro filho, né, faleceu no dia seguinte, e agora ela teve um prematuro, né, que está com infecção, e bem para lá e bem para cá. Como que essa mãe vai conseguir produzir leite, que é produzido aqui na cabeça, no eixo hipófise e hipotálamo? Então, são esses bebês, né, prematuros que precisam dessa doação dessas mães que têm um excedente de leite. Se você tirar, não vai faltar. Pelo contrário, né, a produção vai aumentar. Então, procure um banco de leite da cidade. Em Salvador já temos 3 bancos de leite, né, e surgindo já o 4º. Né, e a gente tem uma parceria com o Corpo de Bombeiros que recolhe esse leite em casa. O nosso país é uma referência internacional em relação a bancos de leite. A gente tem 224 bancos de leite humano, mais 216 postos de coleta,
E a gente arrecadou, né, em 2019, 160 mil litros de leite. E passamos essa referência mundial. Na nossa legislação, embora eles tenham feito essa propaganda aqui com frasco de plástico, né, a gente só recebe doações de vidros, né, de frasco de vidro com tampa de plástica, porque os nossos plásticos não têm uma confiabilidade de 100% em termos de BPA e de contaminação. Então, a legislação brasileira, que é referência internacional, padroniza frasco de vidro com tampa plástica. Então, está aí sendo recebido esses vidros, né? São vidros de café solúvel, vidros de doce, né? Contanto que são produzidos aqui, são de fora, geralmente de mães que têm um poder aquisitivo maior, e que a gente geralmente, né, recebe esse leite é tratado, ele é passado por um processo de pasteurização em vários exames, e não necessariamente ele chegando do banco, ele vai ser utilizado, né? Ele vai passar por vários testes de triagem. O nosso tema é proteger a alimentação, é uma responsabilidade de todos. E quando a gente fala todos, não é da mamãe que amamenta. É do pai dessa criança, é do avô dessa criança, é da avó, é do tio, é da madrinha, é do vizinho, é do agente de saúde, é do técnico de enfermagem, da enfermeira e é do médico. Se a gente se juntar, né, em torno de uma única experiência, certamente essa experiência vai ser desenvolvida com mais sucesso, né? O labirinto vai ser desfeito sem maiores dificuldades. Agora, se essa mãe não é protegida, né, e uma forma de proteger a alimentação é tomar conhecimento das leis que existem no Brasil, né, e no mundo, através do Código Internacional de Alimentos para lactentes de primeira infância, né? Vocês podem jogar na internet, vocês vão achar facilmente a norma brasileira de comercialização de alimentos infantis, e a gente pode fazer denúncias, né, de que se essa lei não está sendo cumprida. Essa é uma forma que a gente tem de proteger, de fato. Se a gente não tem conhecimento, a gente não vai denunciar, porque a gente não vai saber o que é que está errado. Então, essa foi a propaganda do Ministério da Saúde desse ano, né? Todos pela alimentação, que é proteção para a vida inteira. Com isso eu termino, né? E agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para perguntas. Bom, então, doutora Ana, mais uma vez, muito obrigada mesmo por essa oportunidade de compartilhar o amor que a senhora tem pelo trabalho que faz, esse amor por esse cuidado com a criança, né? E nós encerramos essa atividade de hoje, desejando a todos uma boa noite, agradecendo a todos vocês que puderam aqui estar presentes, acumulando, guardando e se envolvendo nesse processo de participarmos da proteção do aleitamento materno. Boa noite a todos, muito obrigada, Rita, pela oportunidade.